Saudações, meus abençoados, graça e paz em nome de Jesus sobre a sua vida. Eu sou teu irmão em Cristo, irmão Fabiano Júnior. Desde já um prazer muito grande, uma satisfação imensa, uma vez mais estar aqui com vocês para a glória do nosso Deus. Hoje eu quero estar entrando aqui num assunto aqui muito polêmico, como se diz, né? Um assunto que muitas das vezes faz qualquer um, podemos até dizer, sair fora de linha, né? Quando a gente questiona da situação da doutrina. Quando a gente fala da situação de doutrina, antes que muitos levam pelo lado de uso e costume, é nesse assunto eu quero estar entrando aqui juntamente com você em nome de Jesus. Desde já eu te peço, por favor, assista esse vídeo, se interaja aqui conosco aqui, vamos junto, pensa igual, vamos trabalhar com a nossa mente focada em Cristo, amém? Vamos deixar primeiramente de tudo Cristo reinar sobre as nossas vidas, não vamos deixar a nossa ignorância, não vamos deixar, como se diz, o nosso eu, o nosso ego se predominar, não. Então é importante que você assista esse vídeo até o final, para que no final você venha a ter as suas conclusões em nome de Jesus. Então nós vamos aqui entrar num assunto bem legal, bem importante, que eu acredito que vai estar ajudando a muitos, mas infelizmente tem muitos também que até mesmo pode ficar nervoso. Não fica não, em nome de Jesus. É tudo isso para o nosso elevo espiritual. Amém? Irmãos, veja bem, assim como eu já comuniquei para vocês, eu sou da origem lá da Igreja Deus Amor, de mais de 20 anos lá para trás, desde o tempo lá de 1997. Veja bem, gostaria muito que os irmãos prestassem bastante atenção. Eu venho desde lá de trás, de 1997. Eu venho de um tempo, não somente eu, como muitos irmãos, a gente vem num tempo, irmãos, que tudo dentro da igreja, dentro do ministério, era se baseado e estruturado através da oração, através do jejum, através da obediência. Aí muitos irmãos me perguntam, irmãos, mas tudo isso é exagero, não há necessidade. Sim, em algumas partes eu concordo realmente. Algumas partes, não é à toa, para vocês terem uma noção, que a nossa diretoria e algumas coisas eles estão trabalhando para quê? Para poder tentar fazer o povo ter uma visão mais diferente nessas situações, em algum lado, em questões da doutrina. Mas quando a gente entra na situação de doutrina, o assunto mais polêmico, né, é a questão de vestimenta, o assunto mais polêmico que está hoje em dia, né, que como se diz, é a sensação do momento, podemos dizer, é a questão das vestimentas, de roupas, né, vamos suponhar, por exemplo, a iluminação de tipo de jogo de luz dentro de igrejas pintadas de preto, é uma série de fatores. Hoje é o caso que sofre mais, assim, o tema mais comentado dentro das igrejas. Parece que o povo não tem outra coisa para poder falar a não ser roupa e jogo de luz dentro da igreja e igreja pintada de preto, né? E a gente veja, meus queridos, que dentro da igreja a gente veja uma grande divisão nessa parte. Igual eu falei para vocês, eu respeito cada um, né? Cada um tem o seu comentário, amém? Deve ser respeitado, assim como eu também tenho a minha opinião também. Eu peço também que os irmãos possam estar me respeitando, porque eu estou respeitando a opinião de todos, né? Mas só que o que eu me entendo assim, meus queridos? Eu me entendo assim, vamos no questão da vestimenta. Igual eu estava conversando esses dias para trás e no comentário do vídeo, estava conversando com um irmão e ele trouxe uma coisa muito importante, que eu achei muito bacana, e isso daí é pouco comentado, cogitado no nosso meio, né? A questão das vestimentas. Existe, meus queridos, certas localidades do globo, do planeta, são costumes. A gente vive aqui no Brasil, o Brasil é um país tropical, de climas variados. A gente tem um dia do calor, do frio, do tempo com vento, mais ou menos, enfim, é uma série, né? Que é o verão, outono, inverno e assim vai por diante. A gente vê que o nosso clima é um clima tropical. E se a gente for parar para a gente pular um pouco lá para a questão da região norte, tipo na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, a gente vai ver que já são situações diferentes. Uma parte é tropical, uma parte é moderada, outra parte é frio ao extremo, outra parte é calor ao extremo, quase ponto de deserto. Então a gente vai observar, e cada região dessa é um costume de gente, é um costume de povo.
Aí muitas pessoas falam assim, mas irmão Fabiano, o irmão está pregando contra a doutrina? Não, meus queridos, não estou pregando contra a doutrina. Eu sou a favor da doutrina da santificação do corpo, da alma e do espírito. Mas só que antes da gente pregar qualquer coisa, antes da gente falar sobre a Bíblia, é importante a gente ter conhecimento em linguagem portuguesa, em linguagem de questões de história, de geografia. A gente deve entender, meus queridos. A gente no passado, irmãos, a gente errou bastante. Muitas e muitas das vezes a gente subia nos altares sem ter conhecimento, sem ter um pouco de estudo e de se aperfeiçoar dentro dessa palavra. É o que a própria Bíblia diz, que o meu povo pereceu por falta de conhecimento. E nós estamos vivendo num tempo, meus abençoados, que nós temos que tirar essa indiferença do nosso meio e deixar Cristo reinar sobre nós. Nós temos que nos unir. Nós temos que nos unir em vez de ficar nas redes sociais se defrontando, dizendo que é melhor que outros. Não, nós não estamos aqui para isso. O nosso foco é de tentar o máximo possível ajudar em nome de Jesus. Então, primeiramente, quando a gente vai questionar a situação doutrinária, mas irmãos, os apóstolos, irmãos, se a gente for pegar lá no tempo de Jesus, veja bem, não vamos ser ignorantes, meus queridos, vamos ser uma pessoa sensata. Se a gente for pegar lá no tempo de Jesus, a gente vai ver que todo o povo daquela época, praticamente é quase assim como hoje também na região do Oriente Médio, de Israel, ali do Egito, Arábia Saudita, Irã, Iraque, tudo assim. A gente vai ver um povo praticamente quase tudo usando túnicas. Desde o homem até a mulher usando túnica, aqueles turbantes na cabeça para proteger, não é verdade? Não adianta a gente falar que é mentira, porque todos nós sabemos que realmente é assim. Se você não sabe, você pode pesquisar aí sobre o costume de vida, o padrão de vida do povo da Arábia Saudita. E você vai ver que são todos praticamente desse jeito. Por quê? Porque eles andam assim, nós devemos andar assim também? Não, não é assim. Nós vejamos, meus queridos, que naquela região, eles praticamente, durante o dia, o sol ele é escaldante. Durante o dia o sol chega aqui vir, como se diz, arrebentar mesmo os miolos mesmo. E aqueles turbantes, aquelas coisas na cabeça, todas aquelas roupas compridas, é para ajudar a proteger do sol. Hoje é de fato notório que vocês vão observar, hoje em dia com a tecnologia e tudo, você vai analisar que aí na sua cidade, onde você mora, às vezes você vai achar muitos motoqueiros, pessoas que dirigem, vocês vão ver com aquelas blusas, tipo como se fosse uma manga, né? Ela vai vir mais ou menos até aqui na metade assim. Né? Às vezes tem cor preta, cor branca, cor vermelha, conforme o ambiente. A pessoa vai colocar por quê? Para poder evitar de ser queimado pelo sol quente. Vocês estão entendendo? Então assim, lá naquele tempo, naquele período, lá no tempo de Jesus, como é assim até hoje na região de Israel, o povo usa aquelas túnicas, aqueles turbantes para poder evitar o calor escaldante do sol quente, de não ser fritado, de não ter, podemos até dizer no bom senso, até para a gente se alegrar um pouco, para não cozinhar os miolos. É verdade? E à noite, naquelas regiões, esse mesmo sol que durante o dia ele cozinha, ele derrete, quando chega à noite as temperaturas chegam a menos de quase 0 grau. É importante, meus irmãos, a gente entender e compreender isso. É claro, nós devemos andar honestamente, com vestiduras decentes, né? A pessoa tem que dar o bom testemunho realmente. O verdadeiro cristão, o cidadão do céu, ele tem que fazer a diferença. Ele tem que fazer diferença. Eu acredito assim, que eu não fui chamado por Cristo, eu não fui escolhido por Cristo para poder ficar na rua mostrando meus músculos, mostrando meu corpo, andando de qualquer jeito, como se diz, né? Fazendo as pessoas pecar ao me olhar. Assim também é as irmãs. As irmãs também não foi chamada, escolhida por Cristo para ficar andando na rua com qualquer tipo de roupa, assanhando e tiçando aos homens. Por quê? Porque tudo isso é um grande pecado diante dos olhos do Senhor. Mas então, igual estou dizendo para vocês, as questões, meus queridos, a gente devemos entender de costume. A gente vai analisar, se a gente for lá para a região dos polos, questão, vamos pegar, não vamos nem para os polos, vamos seguir, então vamos até a Rússia, a Groenlândia, ou nós podemos descer também mais a fundo, lá no sul da Argentina, lá para baixo, lá também, nós podemos ver que aquele povo, a gente não vai ver aquele povo usando bermuda, a gente não vai ver aquele povo usando camisa cavada ou andando sem camisa. Por quê? Porque são regiões extremamente frias. E não tem condições da gente ficar com esse tipo de vestimenta praticamente quase seminu, sem nada. Por quê? Porque senão o frio mata a gente. Assim é nas regiões quentes. Nós temos que estar com roupas grossas, protegendo o nosso corpo, passando muitas das vezes protetores solares para evitar de ser queimado. E nós que temos na região do Brasil uma região de clima tropical, é um clima favorável para todos os cantos, né? Desde frio, vento, calor, enfim, uma série de variedade.
Aqui nós temos um costume diferente. Às vezes muitos irmãos são acostumados mais afinizados para o lado da bermuda, outros para o lado da calça. Eu mesmo confesso para vocês, eu não gosto de usar bermuda, eu não utilizo bermuda, não uso camisa de manga cavada. Eu não me sinto bem, eu estou dizendo eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem, né? Assim também como é a televisão também, eu não assisto televisão, eu não gosto. Eu não gosto, mas aí a pessoa pergunta assim, a gente não devemos ser ignorante. É aquele ditado, roupa suja se lava em casa, não é verdade? Não vamos ser ignorantes. Se eu for pegar, como se diz, né? Se eu tiver que lavar a roupa, vamos lavar a roupa então. A pessoa fala, irmão, é proibido, a igreja proíbe a televisão, então tem que proibir também a internet, que a internet é pior. A televisão ainda tem os conteúdos controlados. Você sabe que tal novela produz a pornografia. Você sabe que tal novela produz tal coisa. Você sabe que tal coisa produz isso. Já a internet, você tem livre acesso. Você vai lá, você digita, vamos suponhar sobre a questão do vídeo pornográfico, imediatamente vai sair. Não quer saber se você é de menor, se você é maior, se você é crente, se você não é crente. Você está entendendo? Então, se proíbe a televisão, para nós entender, a internet também deve ser proibida. Então, essa questão das vestimentas é uma questão que a gente devemos procurar entender, levar muito a sério, né? Da gente pegar, prestar muita atenção e ver o que cabe a cada um de nós. É o que a própria palavra fala. O que o apóstolo Paulo falou? Deus usa o apóstolo Paulo para poder falar. Examina-se, pois, o homem. Quando falo homem, é o mesmo gênero, feminino, tanto o homem como a mulher. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Nós devemos nos examinar. Tem certas coisas, eu não me sinto bem, se eu não me sinto bem, eu não vou fazer. A Bíblia diz que é bem-aventurados os limpos de coração. Às vezes nós estamos olhando para uma pessoa e que nos nossos olhos a pessoa está em falha, está em falta, está em pecado com Deus, mas a pessoa tem uma vida, um coração sincero e reto diante de Deus. São bem, para a gente analisar, se a gente voltar um pouquinho lá no tempo de Davi, quando ali Deus mandou Samuel lá para poder ungir Davi, até então Samuel não sabia quem que era a pessoa. Mas se a gente for analisar, Deus mandou o teu servo, Deus mandou o teu profeta. E a gente veja que quando Samuel chegou na casa, ele viu os irmãos de Davi. E ele se encantou, ele falou, certeza que é aquele ali, porque aquele ali tem um corpo forte, homem de guerra, soldado de guerra, né? Aí o que Deus falou para Samuel? Não, Samuel, não é esse. Aí foi para o outro também, não é esse. Mas só que a gente não veja que Deus rejeitando, que Deus abominando os irmãos de Davi, não, simplesmente aqueles ali não foi escolhido, não era a pessoa certa. Mas quando chegou Davi, a gente vê que Davi foi escolhido. Mas a gente analisa os irmãos de Davi, é como hoje, às vezes a gente julga a pessoa, porque está andando de qualquer jeito, mas a gente não conhece o coração da pessoa. A gente não conhece a vida da pessoa. Às vezes aquela pessoa está mais em comunhão com Deus do que a gente. Por quê? Porque a gente só está visando em ver o erro, em ver a falha da pessoa. E aquela pessoa está visando o quê? De abrir o coração para Deus, nas orações dela, nas orações dele. Ele se entrega para Cristo. Então é importante, meus queridos irmãos, é uma situação delicada quando a gente entra nessa situação. A importância, sim, de você, nós vestirmos com roupas decentes diante de Deus. No vídeo anterior que eu publiquei aqui no canal aqui, que eu trouxe um trecho de uma pregação da mensagem, é bem aquilo que nós conversamos, se a gente for parar para ver. Eu vou numa audiência, eu vou, por exemplo, me apresentar diante de um juiz, correto? Ou tanto faz de um juiz, de um promotor, de um delegado, um advogado, eles não recebem a gente com qualquer tipo de roupa, né? Eles não recebem, ele não vai te aceitar você descalço, por exemplo, estou citando exemplos, tá bom? Não me interpretam mal, mas eles não vão te aceitar você de bermuda, de camisa cavada, porque aquilo ali como se diz assim, é um sinônimo de respeito. É um sinônimo de respeito. Eu, por costume, eu sempre gosto de utilizar aquela frase assim, que, poxa, se diante de um homem que é falho, que é pecador, eu devo me conduzir com modos, com respeito, imagino muito mais diante de Deus, não é verdade? Então, é uma coisa que a gente deve parar, analisar, refletir, né? É duro, vamos suponhar, a gente chega muitas das vezes, não estamos criticando, mas só que a gente chega, a pessoa está andando de qualquer jeito, né? Sabendo que Deus é santo, a gente temos que tomar cuidado sim. Ao mesmo tempo, eu sou favorável às questões
dos costumes, dos climas ambientais, porque cada lado é um lado. Se a gente for observar a quantidade de países que existe sobre o globo, né? A quantidade de estado que existe dentro desses países e a quantidade de cidades que existe dentro desses estados, nesses países, é milhões e milhões de costumes, não é verdade? É milhões e milhões assim, de climas diferentes, enfim, e uma série de fatores que a gente deve levar em consideração. Então essa questão de doutrina, essa questão de vestimenta, o mais importante é que nós, assim, que vem de dentro de nós, que nós fazemos o possível para poder agradar a Deus. Esse é o foco principal, né? Mas o que o irmão quer dizer? O que eu quero dizer para você, assim, eu sou muito bem sincero, que a gente deve nos vestir, sim, decentemente diante de Deus. Às vezes a pessoa fala assim, vamos só por exemplo aqui, não, eu não vou naquela igreja porque aquele pregador ele prega sem terno. Irmãos, vocês já buscaram a fundo quem que criou o terno? De onde que saiu o terno? A origem do terno? Simplesmente, irmãos, o terno é um jeito da gente achar bonito. É bonito você ver uma pessoa se vestir de terno, de gravata. É o modo da gente se apresentar melhor, mais apresentável. Mas aquele terno não vai me fazer melhor do que você, ou você melhor do que outra pessoa. Não, de maneira alguma somos iguais diante aos olhos do Senhor. Então, questões de vestimenta, o que manda é aqui dentro, ó. Que manda aqui dentro. Você está com o coração sincero. O que adianta a pessoa estar com o corpo cheio de roupa, está com a gravatona, está com o ternão, mas a pessoa tem raiva no coração, a pessoa tem mágoa, não tem paz de espírito, usa simplesmente muitas vezes os altares para poder, em vez de ganhar alma, só quer saber de matar, né? Ocorreu muitos tempos atrás, estamos dizendo dentro do ministério, né? Estamos dizendo dentro do ministério, muitos tempos atrás, muitas pessoas desse tipo que não tinham conhecimento, não tinham discernimento amplos, cada esse tipo de pensamento, de ideologia, em vez da gente ganhar as pessoas para Cristo, nós infelizmente nós espantamos, nós expulsamos muitas pessoas. E hoje, meus queridos irmãos, graças a Deus, cada vez mais estamos buscando um pouco mais de conhecimento de Deus, porque nós não somos perfeitos. Então tentamos o máximo possível nos aprimorar. O que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando corrigir o erro. Nós estamos tentando corrigir o erro em nome de Jesus, com a direção de Cristo em nossas vidas, para nós trazer esse povo de volta para Jesus, né? Antes, meus queridos irmãos, era bem difícil realmente, né? A doutrina era bem mais pesada, mas essa doutrina também, ela transformou vida. Tem muitas pessoas, eu mesmo, como que eu venho lá de trás, e eu sou grato a Deus por ter conhecido essa doutrina, mas só que é assim, eu sou sincero, o que para mim eu vi que não serviu, entrou no ouvido e saiu no outro e tchau, mandei embora. Mas o que foi bom, eu guardei no meu coração, conforme a Bíblia diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então essa é a importância. Então o que ocorre? A questão de roupa, de vestimento, o mais importante de tudo é a gente estar em dia com Deus. Não é a questão das nossas vestimentas, o importante é a nossa vida, o nosso ser. O importante é você, nós, em nome de Jesus, estar em paz com Deus, estar em dia com o Senhor, porque somente desta maneira as nossas orações vão ser ouvidas, o nosso clamor vão ser respondido, né? É importante, é notório a gente examinar a Bíblia, que a Bíblia diz que sem a santificação ninguém vai ver o Senhor. Às vezes muitos me falam, irmãos, não precisa disso, negócio de santificação não precisa não, irmãos, não tem jeito. A Bíblia fala que a fé sem obra é morta e a obra também sem a fé é morta. As duas têm que andar juntas, nós temos que andar ligado. A fé e a obra têm que estar juntas. O que é as obras? As obras é nós agradar a Deus, as obras é nós amar uns aos outros. As obras, o que é as obras? É nós termos união, não irmãos, o que nós estamos vendo, meus queridos? As pessoas hoje utilizam as redes sociais para machucar, é para arrebentar com o povo, é para isso. A rede social está sendo utilizada para esse foco, para esse objetivo. Dificilmente o objetivo está sendo colocar Jesus na frente. O povo hoje quer arrebentar. Você está me entendendo? Então, o que é boas obras? A boas obras é nós se amar, nós unir, fundir a nossa fé. Vocês estão entendendo? Hoje em dia, o que mais tem, meus queridos irmãos, depois que inventou esse negócio de internet, o que mais tem é doutor na internet, o que mais tem é teólogo na internet, o que mais tem, enfim, mas na verdade, meus queridos irmãos, são como que Jesus falou: sepulcros caiados, bonito por fora e podre por dentro. A pessoa, na nossa visão, fala bonito, meu Deus, que coisa linda, olha lá, Senhor, olha a vestimenta, olha o testemunho, né? Então, aí a pessoa chega até a ficar encantada, né? Quando vê aquela pessoa orando, quando vê aquela pessoa pregando, a pessoa chega a ficar de boca aberta, mas e lá dentro da pessoa?
E lá dentro, como é que tá? Às vezes a pessoa está com aquelas vestimentas, está com a Bíblia de... Tem uma ordem que essa daqui, a Bíblia parece um livro, né? Mas só a vida da pessoa está uma miséria. A vida da pessoa está uma vergonha. Você entendeu? O que adianta tanta vestimenta? O que adianta tanto conhecimento, mas a vida com Deus está podre? Né? Então é importante a gente tomar bastante cuidado. Sim, devemos obedecer a palavra de Deus. Quando eu menciono aqui para vocês nos vídeos, nas pregações, a questão doutrina, não estou dizendo uso e costume. Eu estou dizendo aqui que nós devemos obedecer a palavra de Deus. Você sabe muito bem, em nome de Jesus, assim como eu também, a importância de nós obedecer a palavra do Senhor. É igual eu falei, cada um examinar a si mesmo. Cada um chegar, olhar, não, Deus, eu errei, me perdoa, e corrigir os nossos erros. Corrigir. É igual eu falei, eu não me sinto bem de bermuda, eu não me sinto bem sem camisa, eu não me sinto bem. Na minha casa eu não me sinto bem com televisão, não tenho, igual eu falei para vocês no início do vídeo. Né? Agora não é porque eu não me sinto bem, de repente a pessoa, porque ela anda de bermuda, anda sem camisa, questão que aquela pessoa vai ser condenada. Não é isso daí, meus queridos irmãos. Não é isso daí. Se a gente vê, a gente não olha biblicamente, corretamente, como nós devemos se posicionar nessas vestes. Simplesmente nós devemos nos vestir decentemente, com decência. Não ficar mostrando, expondo as nossas vergonhas. Ser pessoas realmente compromisso com Deus, ser pessoas realmente... Às vezes a pessoa pode falar, irmãos, questão que você está despregando o que você pregou. Não, não estou despregando, realmente isso daí que eu estou falando para vocês. Nós devemos nos vestir com decência, ter respeito. Voltando no início do vídeo, se a gente diante de uma pessoa importante da sociedade da alta, a gente vai com decência, e por que com Deus também eu não devo ir com muito mais decência ainda? Não é verdade? Então a importância nesse fato, essa questão da doutrina, na questão das vestimentas, eu acredito que é um jeito, assim, bem importante, legal da gente estar entrando numa conclusão, chegando assim, como se diz, no bom senso, num acordo. Não é verdade? Voltando também aqui ao assunto, as questões de jogo de luz. Né? Jogo de luz. Eu sou sincero, eu não concordo, eu não aceito, eu sou contra esse negócio de jogo de luz na igreja. Eu encontrei jogo de luz, meus queridos, eu acredito que você também, você que se converteu, também você que hoje é transformado e remido pelo poder da palavra de Deus, eu encontrei jogo de luz nas discotecas. Foi nas discotecas que eu encontrei jogo de luz. Foi nas discotecas que eu entrei esse negócio de fumaça. Essas fumaças que colocam para poder ficar subindo. Era nas discotecas que a gente ficava pulando, dançando. Era na discoteca. Né? Às vezes a pessoa, mas irmão, não tem nada a ver não, irmão. O que é isso? É para Jesus, irmãos. Não, se a gente for parar para analisar, meus queridos, da Bíblia, a gente vai ver que nós temos um Deus santo. E Ele é santo, e santo, e santo. Né? Então eu não apoio, não concordo com essa questão de, igual eu estou falando para vocês, de jogo de luz dentro da igreja. A igreja preta também, esse negócio de igreja preta, para que isso? Né? Não há necessidade. Eu acho que se torna um clima, um ambiente, igual eu estou falando para vocês, as discotecas, boate, trabalhei de segurança durante 5 anos, e dentro de boate, de discoteca, que a gente vai achar tudo preto, jogo de luz. Né? Eu acho assim, a casa de Deus, a casa assim em partes, porque Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, mas só que nós somos a casa de Deus, que somos o templo do Espírito Santo, nós devemos estar em harmonia, em paz com Deus todo momento. Todo momento, não adianta. O que eu vejo, o que eu analiso nessas questões, é a questão do quê? Que hoje em dia, de modo geral, praticamente, o povo está fazendo de tudo para poder tentar atrair o povo, segurar o povo. O povo estão produzindo, meus abençoados, todo quanto é tipo de mundanismo dentro das igrejas. Para quê? Para poder tentar atrair o povo. E uma parte muito importante que eu me vejo aqui dentro dessa palavra, sabe o que é? Quando Jesus falou que muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Né? Então, vale a pena a gente levar em consideração, porque eu estou na igreja, não é questão que a gente vamos ser salvo, não. Quando a gente menciona essa palavra escolhido, meus queridos, é a pessoa que realmente tem moral com Deus.
É a pessoa que realmente tem gabarito com Deus. É a pessoa que tem intimidade com Deus, que vai ter o direito de ser um escolhido realmente. Chamado, irmãos, chamado qualquer um qualquer um é. A gente vê de segunda a segunda e todo dia tem um rodízio, são pessoas diferentes na igreja, são pessoas diferentes, vai rodando. Cada dia um culto diferente. Sim, são pessoas que são chamadas, pessoas que estão ali, passou por ali, teve um chamado, mas na verdade nunca quis nada com Cristo, né? Então não são verdadeiramente os escolhidos. Então, esses escolhidos, meus queridos irmãos, tem que fazer diferença, nós temos que brilhar. E não é caso disso que nós vamos estar aceitando essas coisas, negócio de jogo de luz, negócio de igreja preta, mas tudo bem, respeito, cada caso é um caso. Eu estou dizendo que eu não aceito. Talvez você pode falar, irmão Fabiano, eu acho legal, eu curto, eu gosto, amém, é você em Deus, mas penso eu assim comigo. E eu não me sinto bem, eu creio que Deus também não se agrada, porque nós somos o templo do Espírito Santo, né? Aquele local, aquele ambiente, é um ambiente que deve contrair a paz, contrair a alegria, e a Bíblia é quem diz, se a gente for pegar a Bíblia para poder ver, lá no livro de Mateus, se não me falha a memória, capítulo 5, adiante ali, algumas partes que fala sobre a questão que nós somos o sal da terra, e que nós somos a luz do mundo, nós devemos brilhar. Nós devemos brilhar como brilhar, dando bom testemunho, brilhar como sendo a imagem e a semelhança de Cristo. Às vezes a pessoa ela entra muito assim, não aceita mesmo, não, porque isso está errado, isso aí é religiosidade. Não, irmão, não estou dizendo de religiosidade. Você entendeu? Eu estou dizendo, estamos aqui dentro da palavra de Deus. Não adianta a gente ficar catando pedaços de versículos bíblicos e contorcendo para tentar justificar o erro, justificar o pecado, não. De maneira alguma, né? Às vezes a pessoa até fala assim, poxa, irmão, o irmão começou bem a questão das vestimentas, o irmão começou bem a questão da doutrina, mas o irmão pisou na bola em questão do jogo de luz e na questão da igreja preta. Não é a questão que nós começamos bem ou terminamos mal, ou começamos mal ou terminamos bem. De maneira alguma. A questão é o seguinte, ou nós somos de Cristo, ou nós somos do mundo, ou nós somos de Cristo, ou somos filhos de Deus, ou somos filhos de Satanás. A verdade é bem essa, meus queridos irmãos. Eu observo muito, eu analiso muito, o que eu vejo, meus queridos irmãos, por causa de tudo isso que vem acontecendo, tem pessoas que tomam proveito. A pessoa, ela pega um pedaço de uma pregação, um pedaço de uma mensagem que alguma pessoa falou e fica distorcendo, não é verdade? Principalmente nas redes sociais. E ali monta aquela capa de vídeo ali para poder, como se diz, para poder arrebentar. E não é bem assim. A gente devemos analisar. É o importante que a gente viemos estudar a palavra de Deus. Igual eu falei para vocês, quando a gente menciona em questão de doutrina, é importante a gente aprender os costumes do país, os costumes da região, os costumes do local, saber como que é as coisas. Quando a gente vê a questão desse negócio de igreja preta, nós devemos ter, meus queridos irmãos, assim, uma verdadeira visão de Deus, né, para a gente poder analisar realmente, será que Deus está se agradando com aquilo? Será que o foco ali dentro está sendo Cristo? Será que o foco ali dentro está sendo Jesus? O que está acontecendo? A gente veio para a igreja, a gente veio para Jesus, mas só que a gente está com os mesmos costumes do mundo ali dentro. É isso daí que a gente devemos tomar cuidado, prestar atenção, a gente devemos, como se diz, abrir os nossos olhos. Por quê? Porque isso aí é muito perigoso. A pessoa está na igreja, mas está no mundo ao mesmo tempo. Porque, igual eu falei para vocês, é no mundo que eu vou achar jogo de luz, é no mundo que eu vou achar a igreja, assim, esses tempos, essas coisas eram tudo de preta, né? É no mundo que eu vou achar esse negócio de fumaça dentro da igreja, tambor em cima de púlpito, né? Então, meus queridos irmãos, é uma coisa assim que a gente deve levar em consideração. Não é questão de religiosidade, não. É uma questão, é um princípio que está tudo isso na palavra de Deus. Não estamos aqui para discutir, nós estamos aqui, né? Às vezes algumas pessoas me perguntam, poxa, por que você tirou o comentário do vídeo lá? Eu simplesmente tiro os comentários, irmãos, quando é alguma questão assim, porque eu entendo. Tem muitas pessoas que vão querer expor seus pensamentos. Claro, o canal aqui é livre, estamos aqui juntos para podermos aprender uns com os outros. Mas tem pessoas que não têm um controle, tem pessoas que não têm um respeito. Tem pessoas que não sabem chegar, trocar uma ideia legal, demonstrar o seu pensamento, saber conversar bacana, sabe? Então, para a gente poder evitar um problema, a gente evitar uma discussão, assim, o que eu faço? É melhor a gente tirar os comentários.
É melhor, você entendeu? Por quê? Porque fazendo assim, não estou dizendo que eu estou falando aqui para vocês é o certo, não. Às vezes tem pessoas que falam, o irmão colocou aí porque o irmão se sente na razão. Não, meus queridos, eu não me sinto na razão. Simplesmente é o meu pensamento, simplesmente é o jeito que eu acredito que deva ser. Se eu estiver errado, eu te peço perdão em nome de Jesus. E tanto como eu, como você, como servo de Deus ou uma serva de Deus, nós temos obrigação realmente, em nome de Jesus, de perdoar uns aos outros, assim como o Senhor nos perdoou. Amém? Então, vamos tomar muito cuidado. Nosso tempo que estamos vivendo nesse mundo aqui hoje, meus queridos, não é tempo da gente ficar em rede social, em briga, em guerra, discutindo, achando quem que é o A, achando quem que é o B, quem que é melhor, quem que é pior. Não. O nosso foco é de fazer o nome do Senhor ser glorificado. Nós estamos aí mundo afora, o que tem de pessoas morrendo sem salvação. Se a gente for pegar as estatísticas que são realmente comprovadas, a gente vai ver que no mundo morre por hora, uma média de 120 mil a 200 mil pessoas por hora, qualquer coisa de doença, de assassinato, de morte normal, enfim, de todos os jeitos. E milhões de pessoas todos os dias estão sendo lançadas no inferno, porque a gente estamos aqui gastando nosso tempo, jogando nosso tempo fora. Fora por quê? Porque em vez de falar de Cristo, levar a palavra de paz, de esperança, de amor, a gente ficamos discutindo, debatendo religião, achando quem que é o certo e quem que é errado. Então eu acredito assim que é o momento da gente buscarmos a Deus, nos unir. Isso é o principal de tudo, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e as almas venham a ser ganhas para o reino do nosso Deus. Deus te abençoe, fica todos na paz do Senhor Jesus.